Caio, por gentileza. Ok. Bom dia a todos. Acho que todos me ouvem, né? Hoje a gente vai começar, né? A gente já iniciou esse trabalho, né? O ano passado de passar as informações, né, para os nossos clientes sobre a reforma tributária. A gente brinca que não é uma reforma tributária, é uma demolição tributária, né? E é uma mudança que ela vai envolver todas as empresas, né, e de todos os regimes. Geralmente a gente tem mudança, mas tem mudança mais no lucro real, lucro presumido. Às vezes as mudanças não impactam as empresas do Simples, por se tratar de empresas do Simples, mais simplificadas na forma de tributação, né? Mas essa reforma ela vem para abalar isso, tá? Então, hoje, a reforma tributária, se tem empresas que vão sofrer impacto, né, são as empresas do Simples, né? Lógico, as demais empresas, os demais regimes também vão, mas elas já estão acostumadas a trabalhar nesse sentido de débito, crédito, de analisar a compra que tem crédito, né? Fazer esse cálculo. E as empresas do Simples, por ser um regime mais simplificado, né? Às vezes não tem essa cultura. Então nós vamos trazer um pouquinho, né? Do que vai acontecer. A gente já falou um pouco ano passado, já vem falando com alguns clientes, né? Mas hoje é um marco para a gente, a partir desse momento, tomar as atitudes para o que vai ser, o que vai acontecer em 2027, tá? Então, né, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho da reforma tributária nesse momento, que não é uma reforma, uma demolição, né, tributária. Posso classificar em dois, a gente botou 3 objetivos centrais, mas eu queria ressaltar 2, né, o que é essa reforma tributária, né? Primeiro, é uma simplificação, uma unificação, né, de tributos federais, estaduais e municipais, certo? Então, isso já é uma grande mudança, né? Eu tenho tributos federais, eu tenho o estado, tenho município, e a partir da reforma tributária isso vai se unir, né? Então, isso gera uma mudança grande para a gente, né? E também a questão do crédito pleno, tá? Quando a gente fala em crédito, imagine que eu estou comprando, né, para revender, estou comprando para industrializar, estou comprando produtos para utilizar no serviço, e a partir dessa reforma tributária, né, essas compras, na sua grande maioria, ela vai passar a gerar crédito, certo? Então, uma nota fiscal, a compra de um produto, vai ter dinheiro embutido, né? Você vai ter um crédito naquela nota, você entendeu? Hoje isso não pode ser muito familiar para o Simples, né? Porque o Simples basicamente é uma apuração sobre o imposto sobre o faturamento, né? Mas na reforma tributária, essa realidade de crédito pode envolver o Simples, tá? Então, quando a gente fala de crédito pleno, é eu poder tomar crédito das minhas compras para poder abater nas minhas saídas. A gente vai explicar melhor isso durante o treinamento, né? Uma coisa importante também, novo modelo de IVA, né? Que é o imposto sobre o valor agregado, né? A reforma tributária, ela está reformando os tributos de consumo, né? Então está reformando lá o ICMS, o ISS, COFINS e PIS, né? São os tributos sobre consumo. Então são tributos, né? Que eles vão na compra você vai ter crédito, na saída o débito, né? E essa sistemática, você vai pagar imposto basicamente aonde? Do valor que você agregar, tá? Então, você compra um produto por X e vende por Y, essa diferença da sua compra pela sua venda, que é o valor agregado, é onde vai estar de fato a tributação, né? Que nós vamos pagar imposto. Por quê? Eu posso ter crédito na minha entrada, fazer o débito na minha saída. Então, o IVA, né? Essa carga tributária vai estar embutido muito nessa questão de quanto eu agrego de valor referente aos meus custos, né? Então é importante agora, se falar, eu tenho uma empresa no Simples que eu só pago imposto sobre o faturamento. Basicamente eu fazia a conta, né? Eu botava o percentual do Simples no meu preço e fazia o meu preço de venda, né? Agora também, né? Dependendo da sistemática, eu vou ter que entender quanto eu tenho de crédito e quanto vai ser meu débito, ok? Então essa sistemática do IVA, né?
do imposto sobre o valor agregado que vem com essa reforma tributária, né, ela é importante. Então, assim, os dois tributos que estão sendo criados, né, para substituir os demais, são a CBS e a IBS, né? Nós falamos bastante isso deles lá no ano passado, né? A CBS é a contribuição sobre bens e serviços e o IBS o imposto sobre bens e serviços. Basicamente, a CBS ela vem substituindo o PIS e a COFINS, né? E o IBS vem substituindo o ICMS e o ISS, ok? Então, guarde essa informação, né? Isso vai ser muito importante para a gente caminhar com o nosso raciocínio aqui. Reforma tributária, simplificação de tributos, ela vem com uma questão de crédito pleno, né? E a questão do IVA, que é o imposto sobre o valor agregado, tá? Então, guarde essas informações, elas vão ficar mais claras durante a nossa apresentação. Vamos fazer uma linha do tempo agora, né? Só para a gente entender como que está funcionando. Então, 2026 o ano que a gente está vivendo, né? Ele não teve tantas mudanças, né? Basicamente, no Simples, ele não teve muitas mudanças, ok? O Simples Nacional, quem estava no Simples, né? Quem está no Simples, nesse primeiro momento, em 2026, ele está dispensado da IBS e CBS, né? As empresas que estão fora do Simples, acho que tem alguns clientes aqui que estão fora do Simples, estão acompanhando também esse treinamento, já sabe que por um teste eles estão agregando uma alíquota de IBS e CBS nas notas, mas só um teste, ainda de fato não estão pagando, ok? Mas a empresa do Simples, ela não está tendo esse teste, então não precisou incluir essas alíquotas, né, esse percentual nas notas de saída, tá? Então, hoje, a manutenção dos impostos que vocês pagavam em 2025, 2024, manteve-se em 2026, tá? Então, 2026 é um período mais estratégico para a gente para definir o quê? 2027, que daí inicia-se, de fato, a reforma tributária, né? Tanto para o Simples quanto para as outras empresas, ok? Então, essa mudança ela já ocorre dia 1º, né, de janeiro de 27, que é onde produz os efeitos práticos aí da reforma, ok? O que traz de novidade para as empresas do Simples, né? Então, nós vamos ter duas modalidades de Simples. Nós vamos ter o Simples tradicional e o Simples híbrido, ok? Ah, mas por que surgiu essas duas modalidades? Lembra? Agora as empresas, né, poderão ter crédito pleno de imposto, ou seja, a grande maioria dos custos das compras que as empresas adquirirem, comprarem, vão gerar crédito, né? Então, o Simples, ele é uma modalidade que ele não gera muito crédito para as empresas, né? E na reforma tributária vai gerar menos ainda, ok? Então, assim, para não perder essa competitividade, surgiu o Simples híbrido, ok? Que nós vamos explicar o que é aqui e quais são as consequências de se optar pelo híbrido e ficar no tradicional, tá? Então, a decisão agora, né, de estar no regime simples e optar pela forma de se apurar o simples, ela é extremamente um fator de sobrevivência e uma estratégia muito comercial, tá? Então, assim, a gente bate bastante nessa tecla, né? Que não é só uma visão de pagar menos imposto, ou não. É uma visão comercial também. Vai envolver muito essa questão comercial. Então, a gente está fazendo esse treinamento exatamente para alertar, né, e para acender uma luz para vocês que estão no Simples. A Resecom vai auxiliar, vai fazer os planejamentos, vai passar números, mas vai envolver bastante vocês, né, como cliente, na questão comercial, tá? Eu vou precisar entender quem são os meus clientes, quem são os meus fornecedores. Isso vai impactar bastante. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Tem que envolver toda a cadeia da empresa, seja a parte contábil, parte fiscal, parte de compras, parte de vendas, né? Nós vamos entender durante o treinamento onde vai impactar, tá? Como que funciona hoje o cenário atual, tá? Como que está funcionando hoje, ok? Hoje a gente tem, né, o sistema unificado, que é o DAS, né? Eu costumo brincar, falo, ó, que imposto que você paga hoje? A gente pergunta para os clientes. Ah, eu pago simples, né?
Não, você não paga o Simples, não existe um tributo que chama Simples Nacional, né? Existe um regime que chama Simples Nacional, né? E dentro desse regime você paga todos os tributos que uma empresa, lucro presumido ou lucro real, paga, ok? Mas esses tributos eles estão unificados no DAS, ok? Então não tem um imposto Simples Nacional. Ah, eu vou deixar de pagar o Simples Nacional para pagar o CBS e IBS? Não. Ok? Porque não existe o simples, existe um regime, e dentro desse regime você tem uma guia unificada. Vamos recordar um pouquinho, quem está dentro do DAS? Né? O que eu pago dentro do DAS, aquela guia que vai todo mês para vocês? Vocês pagam imposto de renda, a contribuição social, PIS, COFINS, né? Para quem é indústria, paga o IPI, para quem é comércio e indústria, paga o ICMS, para quem é serviço, tem o ISS e o CPP, né? O CPP é a parte patronal do INSS, né? Às vezes o CPP é que é a menina dos olhos do Simples, né? Eu não quero sair do Simples porque senão eu vou ter que começar a pagar o INSS sobre a folha, sobre a parte patronal. Então, assim, dentro do DAS, nós temos esses 8 tributos. Tem alguns tributos que algumas empresas não pagam por estar só no serviço, então não vai pagar o ICMS, e isso muda na questão da reforma tributária. Tem empresas que não pagam o ISS porque é comércio, né? Só paga o ICMS no DAS, também vai mudar com a reforma tributária, ok? Mas, basicamente, o que as empresas pagam hoje são esses tributos. Ora, se eu pago PIS e COFINS dentro do DAS, se eu pago ICMS e ISS dentro do DAS, e esses tributos vão ser reformados, né? Então, a partir de 2027, aí numa sequência, numa questão cronológica aí, né? Eu vou deixar de pagar PIS e COFINS, por exemplo, em 2027 dentro do DAS, e vou começar a pagar quem? Quem que está substituindo o PIS e COFINS? A CBS. Então, no DAS de janeiro de 2027, você vai continuar no regime simples, porém pagando IRPJ, contribuição, CBS, né? O ICMS, o ISS, se for o caso, e o CPP. Porque nesse primeiro momento da reforma, né, os primeiros tributos que vão deixar de existir para surgir um novo tributo é quem? Vai deixar de existir o PIS e COFINS e vai surgir a CBS. O ICMS e o ISS, para surgir a IBS, ele vai ser a partir de 2029. Então, tudo que nós vamos falar aqui, né, nós vamos estar tratando basicamente, né, do PIS e COFINS e da CBS, ok? Então, a partir de 2027, no Simples, né, sai o PIS e COFINS e entra a CBS, ok? Isso no Simples tradicional. Vai aumentar a alíquota do Simples tradicional? Não vai, tá? O PIS e COFINS vai ser substituído pela CBS, mas os percentuais utilizados hoje para PIS e COFINS, eles vão ser somados em cima da CBS. Então, dentro do DAS, ao invés de ter PIS e COFINS, vai ter CBS, ok? Isso a partir de 2027, tá? Como que é a questão do crédito, né? As empresas do Simples, às vezes, elas não estão tão familiarizadas com a questão do crédito, né? Por quê? Eu não tenho crédito na compra do Simples, certo? Então, quando um Simples compra uma matéria-prima, compra um produto para revenda, ele não toma crédito, né? Então, essa realidade de crédito, às vezes, fica meio distante das empresas do Simples. Porém, a empresa do Simples, como fornecedora, né? Então, imagine que a empresa do Simples está fornecendo por uma empresa que é lucro real, principalmente, né? Ela, mesmo ela não tomando crédito de PIS e COFINS, por exemplo, quando ela vende para uma empresa lucro real, ela transfere crédito de PIS e COFINS, ok? Então, ela não toma crédito de PIS e COFINS na entrada, mas quando ela vende para uma empresa lucro real, ela gera esse crédito, né? De 9,25, agora não. Só sei que é 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS, tá? Aí a soma, depois o pessoal faz aí. Então vejam que quando uma empresa lucro real, aí vocês imaginam o cliente de vocês, né? Um PJ lucro real. A hora que olha para o teu preço,
né? Ele vai comprar essa mercadoria, esse produto de vocês, né? Ele já enxerga que mesmo comprando esse produto de uma empresa do Simples, ele vai ter crédito na entrada dele, tá? Porque na saída do lucro real, ele vai tributar essas mesmas alíquotas, ok? Então, se ele compra do Simples, ele toma o crédito do PIS e COFINS e na saída ele faz o débito e recolhe pela diferença. Já é mais ou menos como vai ser na reforma. É calculado Alguém? referente às últimas 3 remunerações recebidas. Eu acho que abriu um microfone aí. Então, voltando. Então, hoje, mesmo, né, a empresa do Simples não tomando crédito, ela faz o débito, ela gera o crédito para os clientes dela, né? A questão do ICMS, né? Hoje a empresa do Simples também gera um crédito de ICMS para os seus clientes, né? Só que é um ICMS baixinho, né? Em comparação a um crédito de uma empresa não simples, né? Então vamos pensar num produto, né, que tem uma alíquota de 18%, quando esse produto ele é vendido por uma empresa não simples também, essa empresa toma o crédito de 18%. Quando a empresa do Simples é quem vende, ela vai passar o crédito que ela destaca no DAS. Então, geralmente, 1,5%, 2%, 3%, né? Não passa dessas alíquotas. Então, o ICMS hoje, ele é passado, a empresa do Simples passa a crédito, porém um crédito muito baixo, né? Então, quando um cliente de vocês olha para a venda de vocês, né, para o preço de vocês, ele já enxerga que o preço é esse, o ICMS é baixinho, que vai dar crédito para ele. Então, isso pode ser um grau de comparação com uma outra empresa que está fora do Simples e fornece um crédito de 18%. Então, basicamente, né, hoje o Simples, nessa modalidade que está, né, antes da reforma, ela passa crédito de tributos, de PIS e COFINS integral, né, e de ICMS uma partinha, tá? Então, assim, visto isso na reforma, né, estão trazendo para a reforma, o que a legislação fala? Ó, a empresa no Simples, né, ela não vai poder passar o crédito de CBS e nem o crédito de IBS. Então, uma empresa no Simples que optar em ficar no Simples tradicional vai continuar pagando as mesmas alíquotas, né? Vai continuar pagando as mesmas alíquotas, porém, essa sistemática do débito e crédito, né, ela não vai poder fornecer esse crédito para o cliente, ok? Então, isso, se ficasse dessa forma, imagine que ia reduzir a competitividade das empresas no Simples perante as empresas que estão fora do Simples, tá? Que compram de vocês. Então, aí vem a nova dinâmica da IBS e CBS, né? Como que vai funcionar? Vamos lá no próximo material. Sumiu da tela aí. Ah, chegou. Não, saiu de novo. Só, então, né, enquanto o pessoal coloca o material, então como que vai ficar na questão da nova dinâmica, né? Entrando IBS e CBS, né? Então, a legislação fala o seguinte: se as empresas do Simples ela continuar da mesma forma que está, se ela optar pelo tradicional, né, ela não vai gerar os créditos que elas geram hoje, ok? Então, imagine, eu falei para vocês que em 2027 nós temos uma mudança, a troca do PIS e COFINS dentro do DAS para a CBS. Se continuar da mesma forma, não vai ter um aumento de tributação, continua na mesma alíquota. Porém, a empresa do Simples, quando uma empresa que é lucro real e agora lucro presumido também, vir comprar da empresa do Simples, ela não vai levar o crédito, tá? Na empresa do Simples ficando no tradicional. Então imagine, né? A gente está pelas indicações, né? A CBS ela vai ter uma alíquota de 8,8 aproximado, dentro da carga total do IVA dual lá da reforma, tá? Então imagine que a empresa que está fora do Simples, a real e presumido,
quando ela vender um produto, ela vai tributar 8,8 de CBS em cima da venda dela. Ok? Lembra lá no início que eu falei que qual é a sistemática da nova regra tributária? O IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, imagine essa empresa que está fora do Simples, né? É uma empresa lucro real presumido. Quando ela compra um produto da empresa do Simples, se essa empresa do Simples não gerar crédito para ela, ela vai pagar o 8,8 sobre o valor que ela agregar sobre o produto, né? Mais o valor do produto. Por quê? A entrada não gerou crédito. Então, pense que uma empresa que está fora do Simples, quando ela comprar de uma empresa do Simples que não gera crédito, o custo tributário para ela, quando ela vender, vai ser bem maior do que se ela comprasse de uma empresa que transferisse o crédito de CBS para ela. Entendeu? Então, vamos imaginar que essa empresa real comprou de uma outra empresa real, que vai tributar, que vai passar crédito de CBS e IBS. Na nota da empresa lucro real, vai estar 8,8 embutido também. Então, o cliente vai tomar o crédito. Então, basicamente, ela vai pagar o 8,8 em cima do valor que ela agregar. Ok? Então, é esse entendimento que eu gostaria que vocês tivessem. Se eu continuar do jeito que eu estou, provavelmente o meu cliente que não está no Simples vai olhar para mim e falar, espera aí, o seu preço é esse, né? Mas você não me dá crédito. Ah, mas eu tenho um fornecedor, né, da mesma matéria-prima e está com o mesmo valor que você, só que ele gera o crédito de CBS para mim. Então, por isso que eu falo que é uma questão comercial, né? Qual que é a empresa que esse cliente vai optar? Provavelmente pela empresa que vai gerar crédito com ele. Ah, mas Maurício, se eu ficar no Simples tradicional, eu não vou ter essa carga de 8,8. Concordo, né? Você vai ter a carga da CBS dentro do DAS. Né? Vai ter o 3%, 4% lá, 2%, depende a dinâmica da tabela progressiva que você está lá. Né? Então eu posso reduzir o meu preço. Né? Ok, pode ser uma estratégia. Você ter um preço mais barato por não ter uma carga tributária tão alta e o teu cliente, a hora que olhar para você, identificar isso. Tá? Então, pensando nisso, né, que se criou, né, falar, mas então o Simples ele vai estar sempre tendo que ter essa jogada, né, de estar fazendo um preço menor, porque ele não vai passar crédito, tal. Então, pensando nisso, né, o legislador lá, a legislação falou, não, ó, o Simples, ele pode ficar no tradicional, porém, nós vamos dar uma outra opção para o Simples, que é o Simples Nacional Híbrido, tá? Então ele pode ficar no regime simples, né? Então, mas ele pode se tornar um Simples híbrido, ok? O que é o Simples híbrido? Para explicar. Lembra do DAS lá que eu falei? Ó, dentro do DAS você paga tais tributos, ok? Você vai continuar então, se a empresa optar por um Simples híbrido, o que ela vai pagar dentro do DAS? Ela continua pagando dentro do DAS o imposto de renda, a contribuição e o CPP, que é o INSS patronal, que é que às vezes as empresas têm tanto medo de perder o Simples, né? Pelo CPP aí, que custa caro fora do Simples, né? Então, o que eu continuo pagando dentro do DAS? IRPJ, a contribuição e o CPP. E até 2029, né, eu continuo pagando o ICMS e o ISS dentro do DAS. A partir de 2029, né, escalonadamente, isso vai mudando. Mas, para 2027, né, o PIS e COFINS ele deixa de existir e passa a ser a CBS. E aí o Simples Híbrido vai tratar a CBS por fora do DAS. O Simples Híbrido. Tá? Então, eu continuo pagando no tradicional. RPJ, contribuição, CPP, ICMS e ISS. E, por fora, a CBS. E isso implica em que pagar a CBS por fora?
ter a questão do débito e crédito na alíquota normal, de 8,8. Então, o Simples, ele vai começar a olhar para a compra, né? Hoje, o Simples, ele não precisa se preocupar se o fornecedor dele dá crédito para ele ou não de ICMS, de PIS e COFINS, né? Porque a tributação está 100% no faturamento. A partir de 2027, não. Se o Simples Nacional, as empresas optarem pelo híbrido, ela vai ter a CBS por fora. Ela vai se equiparar a um lucro real, um lucro presumido. Então, as compras serão importantíssimas para ela. Então, veja o que eu falei, nessa reforma, nós vamos ter que envolver contabilidade, fiscal, faturamento e compra, tá? Porque se eu mudar para o híbrido e pagar a CBS por fora, veja que a minha alíquota ela vai sofrer uma majoração de CBS. É 8,8 estimado. Para diminuir esse imposto, eu vou ter que ter uma compra com crédito. Tá? Então, vejam, essa questão comercial, né? Primeiro, eu preciso entender se para quem eu estou vendendo, ele vai olhar para a minha empresa e falar, pô, não é simples híbrido, eu não compro. Tá? Então, eu preciso qualificar os meus clientes. Eu vendo para a empresa fora do Simples, o meu mix de clientes, eles são clientes grandes que estão fora do Simples, então provavelmente essas empresas vão estar de olho em você, se você vai gerar crédito ou não. Pô, Maurício, eu vendo, nossa, meus clientes são clientes grandes, tudo real, presumido, já estão mandando cartinha para mim aí, saber qual Simples eu acho que vou ter que ir para o híbrido. Nós vamos fazer essa conta para você, entendeu? Ó, no híbrido vai aumentar em tanto. Só que aí eu falo para vocês, e os seus fornecedores? Nossa, Maurício, eu compro mais de Simples. Então, será que esses fornecedores de vocês, que estão no Simples Nacional, já estão pensando dessa forma também? Ah, não, eu compro de um fornecedor que é lucro real e presumido. Tem clientes que eu compro da VEG, sei lá, são clientes grandes. Não, então já vai vir com crédito. Mas veja, se você compra de Simples, essa conversa que nós estamos tendo aqui vai ter que ter com teus fornecedores também. Porque não adianta nada você fornecer crédito para os teus clientes e a sua entrada não. Você pode até comprar com nota, mas se o cara lá do outro lado não tiver no híbrido também, não vai adiantar nada. Você entendeu? Então, assim, a gente tem muita questão estratégica para conversar, certo? Então, quem que vai impactar, assim, se a gente puder, numa questão estratégica, entender quem vai sofrer grandes impactos, por exemplo, minha empresa no Simples. Maurício, minha empresa no Simples, como que eu estou nesse jogo? Primeiro, vamos entender quem é o teu mercado. Você vende, né, a gente fala o B2B, B2C, mas você vende para empresas, o teu faturamento é para empresa, para PJ, pô, então aí já tem uma análise. Que tipo de PJ é? São empresas PJs fora do Simples? Então, muito provavelmente você vai sofrer uma pressão para ir para o híbrido. Não, eu sou um comércio de roupa, ou um restaurante, uma padaria. Os meus clientes são exclusivamente pessoa física. A pessoa física, na grande maioria, não toma crédito de CBS. Então, provavelmente, você não vai ter essa preocupação de fornecer crédito. Então, quem vende PJ para PF, né, provavelmente vai sofrer uma pressão mínima de ir para o simples híbrido. Agora, aquelas empresas que vendem para outras PJs, a gente precisa entender quem são essas PJs, tá? Então, assim, quando a gente fala de desafio operacional, né, determinar esse mundo que você está inserido. Se você é meio de cadeia, né, cadeia produtiva, provavelmente você vai estar sofrendo essa questão
da pressão do simples híbrido. E assim, quem pode sofrer mais ainda, né? Agora, eu vou tomar até água para... Porque nós estamos envolvidos aqui também, né? Quem são? Os prestadores de serviço. Você imagine que você é um simples, que você presta serviço. Ah, mas Maurício, eu presto serviço administrativo. Lembra que agora o crédito é pleno. Então, dentro do simples administrativo, dentro das despesas administrativas, das despesas de indústria, vai ser tomado crédito. Então, se você é uma empresa administrativa, que faz serviços administrativos, ou manutenção, ou TI, né? Dependendo quem são os seus clientes na ponta, eles vão olhar para você sedento de crédito. E a questão do serviço, geralmente os maiores custos estão aonde? Na folha de pagamento. E folha de pagamento vai gerar crédito? Não. Você entendeu? Então, assim, mesmo que você fale, não, eu compro tudo com nota e os meus fornecedores sei lá, a Microsoft, a Dell, mas, né, você compra muito disso? Ou a sua compra é pequena? O seu maior custo é mão de obra. Então veja que você vai ter um descolamento do custo de produto com o seu faturamento. Lembra que o imposto é sobre o valor agregado, o IVA, né? Então pode ser que você tenha, apesar de você comprar de empresas que geram crédito, a sua compra ela é muito baixa comparada ao teu faturamento de serviço. Então pode gerar um descasamento aí de alíquotas, pode subir essa tributação. Então essa análise ela é importante. Então assim, num grau assim, de complexidade, nós podemos elencar que primeiro são as empresas que estão no simples e serviço, né? São as empresas de serviço que estão no simples, né? Essas empresas têm que ter uma análise muito bem feita, principalmente de para quem eu estou vendendo. Depois, eu tenho a questão das empresas que estão meio de cadeia, né? B2B, as empresas do simples que fornecem mercadoria para revenda, mercadoria para industrialização, né? Também vão sofrer a pressão do crédito do simples híbrido. Porém, a compra é maior, a compra de produto, a compra de matéria-prima, né? E mais assim, tranquilo, né? Que pode estar dormindo tranquilo um pouquinho, né? São as empresas do simples que vendem para consumidor final. Porque a ponta de vocês, né? O consumidor final ele não vai estar sedento pelo crédito, ok? Ah, Maurício, mas eu tenho uma padaria que vende para uma multinacional que toma o café da manhã lá. Então, provavelmente, essa multinacional que compra o café da manhã da padaria, ela vai querer crédito, tá? Então, aí é uma análise. Quantos por cento representa isso? Ok? Então, assim, essa questão estratégica, nós vamos ter que conversar bastante. Nós temos os números. Então, a gente tem sistema, a gente já desenvolveu, comprou o sistema, desenvolveu as análises, né? Então, assim, a gente vai trazer cenários do que está hoje, né? Mas, assim, o entendimento da cadeia que vocês estão, aí vocês que têm que trazer para a gente, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso aí no final. Então, como que vai funcionar essa opção, tá? Vamos para os prazos aí. Maurício, quando eu tenho que falar se eu vou ser híbrido ou vou continuar no tradicional, tá? Lembrando que essa questão de optar pelo nosso simples nacional, pelo tradicional, né, ou pelo híbrido, ela vai existir em 2 momentos no ano. Hoje, a opção pelo simples, ela se faz sempre em janeiro, uma vez o ano só, né? Agora que essa questão de simples híbrido e simples tradicional, a legislação ela deixa você fazer em 2 momentos, né? Então eu vou ter uma opção no primeiro semestre, uma opção. Vamos lá? Voltou? Voltou? Todo mundo? Então vamos lá,
voltando nesse material aí, no slide. Qual vai ser o prazo para a opção? Para eu manter a empresa no simples tradicional ou optar pelo híbrido, né? Hoje, na legislação atual, você opta pelo simples no começo do ano e segue com ele até o final, né? Porém, nessa nova regra, nós vamos ter 2 momentos de opção, tá? Nós vamos ter uma opção para o primeiro semestre e uma opção para o segundo semestre, tá? De optar pelo simples tradicional ou híbrido. Vamos falar do primeiro semestre de 2027. Quando nós vamos ter que falar para a Receita Federal? Ó, Receita, eu vou brincar de tradicional ou eu vou brincar de híbrido? Quando vai ser? A solicitação, né, ela vai ter que ser feita a partir do dia 1 de setembro até o dia 30 de setembro. Eu tenho um mês para chegar lá no site da Receita e falar, ó, a Resecom vai ser híbrido, a Resecom vai ser tradicional, ok? Então, vamos imaginar que vai chegar no mês de setembro, eu vou pegar a Resecom e vou colocar ela no simples tradicional. Fechou? Fechou. Optei, a partir do exercício de 2027, a Resecom está dentro do regime tradicional. Segue da mesma forma que está hoje. A única coisa é que vocês vão receber um DAS. Ao invés de ter PIS e COFINS, vai ter a CBS lá. Mas em termos de custo, é o mesmo, ok? Não, Maurício, a Resecom ela vai optar por trabalhar no simples híbrido no primeiro semestre, tá? Ok. Então, eu tenho até o dia 1/9, do dia 1/9 ao 30/9, para falar para a Receita que eu vou trabalhar no híbrido. Fiz a opção. Bonitinha. Só que nesse meio tempo, né? Então, outubro, surgiu surgiu alguma coisa diferente, algum orçamento diferente, alguma coisa que não estava pontuado e foi pontuado, e eu vi que tá no híbrido vai ser problema para a empresa. Então, eu tenho até final de novembro para desistir do híbrido e voltar para o nacional, para o tradicional, tá? Então, vejam, se em setembro eu optar pelo tradicional, eu não tenho como voltar atrás. Então, até dia 30 de setembro, se eu colocar a minha empresa no simples tradicional, ela começa no tradicional em 2027. Se até 30 de setembro eu falar, não, minha empresa vai ser híbrido, e entre 30 de setembro e o final de novembro mudar alguma coisa, alguma informação que a gente não tinha, ou algum orçamento que entrou, eu posso desistir do híbrido até o final de novembro de 26 e voltar para o tradicional. Ok? Então, esses são os prazos. Ok, optei pelo híbrido, né? Optei pelo híbrido no primeiro semestre, né? Até dia 30 de setembro, optei, passou novembro também, eu continuo com a ideia do híbrido. Então, a partir de janeiro a junho de 27, a minha empresa vai ficar no simples híbrido. Então, se eu optar pelo simples híbrido, eu vou ter de janeiro a junho no híbrido, nessa questão débito e crédito, ok? E a partir do segundo semestre, eu tenho de 1 de abril a 30 de abril para fazer essa nova opção, tá? Então, se eu for, o simples híbrido não tá legal para mim, não é isso que eu queria, os meus clientes não estão dando muita atenção para isso, estou perdendo orçamento, então eu tenho uma chance de mudar em abril de 2027, para seguir o segundo semestre de 2027, né, no simples tradicional. Isso vai ocorrer todo ano, tá? Então, nós vamos ter essa mudança, né? A gente vai ter essa opção de híbrido ou tradicional a cada semestre, ok? Por um lado é legal, por um outro nem tanto, né? Aí a gente joga um pouco a gente enxerga um pouco o olhar das empresas que estão fora do simples, né? Você imagina que você é o comprador de uma empresa que está fora do simples, certo? Aí você vai olhar para os teus fornecedores lá e falar, legal, a maioria dos meus
fornecedores foram para o simples híbrido. Estou tranquilo, vou tomar crédito, né? Aí você faz os orçamentos, manda orçamento, fecha contrato. Aí no meio do ano, o pessoal do simples vê que não foi uma boa mudar para o híbrido e volta para o tradicional. Então ele vai deixar de passar crédito para vocês. Então, assim, essa atenção, né? Se o meu cliente ele optou pelo híbrido e se ele vai ficar no híbrido, se o meu fornecedor, desculpa, ele optou pelo híbrido e se ele vai ficar no híbrido, né? Isso é todo semestre, ok? Então, nós temos esses prazos aí para decidir. Por isso que a gente já está fazendo essa conversa com vocês, né? Porque, como eu disse, é em conjunto, certo? Nós vamos ter os números aqui, mas a questão de relação comercial vai depender muito das empresas, ok? Então, por isso que a gente está fazendo já, e agora em abril, para a gente ter o tempo aí de tomar a decisão certa. Uma coisa importante, né? Tem empresas que às vezes atrasa o simples, né? Deixa de pagar o simples ou deixa de pagar uma tributação, né? Um tributo, sei lá, INSS. Quando as empresas ficam inadimplentes no simples, elas perdem a condição de simples, aí simples geral, tá? Então, quando uma empresa ela tem tributo em atraso, ela perde a condição de simples geral, tá? Porque a condição de estar no simples é você estar regular com os tributos, perfeito? E geralmente o que acontece? A empresa ela deixa de pagar os tributos, né? Chega no final do ano, lá em dezembro, a empresa é excluída do simples, né? Porque ela está devendo tributo no ano anterior, e ela vira o ano fora do simples em janeiro. Só que ela tem janeiro inteiro para regularizar o simples, pagar os tributos, parcelar, né? Quem tem esse processo aí sabe como que funciona. E aí, até o final de janeiro, eu posso optar pelo simples de novo, tá? Então, se eu regularizar a empresa até dia 30 de janeiro, dia 31 de janeiro do ano, ela pode voltar para o simples. Porém, essa regrinha, ela vai antecipar, ela vai para setembro, tá? Então, assim, a opção do simples, ela vai se dar em setembro. A opção do simples em ficar no simples tradicional e ir para o híbrido. Mas eu só vou poder fazer essas opções se a empresa tiver 100% regularizada, tá? Então, assim, aqueles planejamentos de parcelamento, tudo que a gente faz geralmente no final do ano, lá para julho, agosto, nós vamos começar a conversar com as empresas que têm débito de simples. Porque se elas não tiverem regularizadas até o final de setembro, né, corre o risco dela ficar fora do Simples Nacional como um todo, seja Simples Nacional tradicional ou Simples híbrido, ok? Então, esse é o calendário de prazo aí para que nós vamos tá fazendo as opções, tá? Então, para o simples tradicional, eu tenho até o final de setembro para falar, eu vou ficar no simples tradicional, e o simples híbrido, eu tenho até o final de setembro para optar por ele, né? Mas tenho até o final de novembro, falo final, creio que seja até o último dia útil de novembro, para falar, não quero mais o híbrido, eu vou voltar para o tradicional. Lembrando que fazer isso do tradicional para o híbrido não dá. É só do híbrido para o tradicional, ok? E depois, no segundo semestre, nós podemos fazer a mudança também, fazer a opção a partir de abril, tá? Maurício, Pode falar, Renan. deixa eu fazer algumas perguntas aí para ver se eu estou entendendo. Você falou bastante coisa aí, então vamos lá, vamos fazer. Deixa eu ver se para minha empresa aqui, se eu entendi. A reforma vai mudar então o panorama do PIS, da COFINS, do ICMS e do ISS, é isso, certo? Perfeito, isso. Tá. Antes, hoje, eu tenho. Se eu sou uma empresa RPA, lucro presumido, lucro real, e eu tô tomando crédito, eu tô tomando crédito de algumas coisas, certo? Porque assim, o PIS e o Isso. COFINS, ele é seletivo, né? Então eu posso tomar crédito de algumas coisas e quando eu compro de uma empresa do Simples, eu RPA, lucro presumido, lucro real, eu vou poder tomar esse crédito na integralidade hoje.
eu tomo crédito PIS e COFINS na integralidade. Isso. Se a empresa que está no Simples, quando eu for para a reforma, eu não poder mais, no caso, quando eu for para a reforma, minha empresa for para a reforma, quando eu comprar do Simples, para eu tomar o crédito, esse Simples tem que estar na reforma também, ou seja, ele tem que Tem que ser estar no simples, híbrido. ele tem que estar no híbrido. Isso. É isso, certo? Isso. Beleza. Esse imposto, ele é por fora agora, certo? Vai ser por fora, é uma característica da reforma. Isso. Hoje a gente compra nota, às vezes, se a gente compra pessoa física aqui, sei lá, a gente compra da Amazon, por exemplo, o imposto a gente Aham. não sabe quanto que é, certo? Porque a gente vai lá, compra o livro, compra o que a gente comprar, o imposto lá ele tá por dentro. A reforma, eu Isso. ouvi dizer que vai ser por fora, certo? Vai ser por fora. Você vai ter o preço do produto e o preço do imposto. Como é em alguns lugares do mundo aí. Entendi. Então, por exemplo, se eu estou dentro da reforma, provavelmente eu vou ter que dar o orçamento e vai ser o valor do serviço ou da mercadoria mais imposto agora, né? Mais CBS. Mais IBS ou CBS, né? IBS. A gente está tratando da CBS inicialmente porque ela é a que começa em 2027, né? O IBS ela vai ter um tempinho ainda até 2029, mas o CBS ela vai estar já a partir do dia 1º de 27. Legal. O Carlos Amarafon fez uma pergunta aqui sobre a questão de quem optar pela mudança do regime para o híbrido, caso seja inviável futuramente, vai poder retroagir, vai poder voltar para o Simples Nacional Vai tradicional? poder, né? É isso que eu disse. No primeiro, a opção de você ficar no híbrido vai ser semestral. Então, nós vamos fazer a opção em setembro de 26 para o primeiro semestre de 27. Aí, em abril de 27, nós vamos fazer a opção de novo para permanecer ou sair para o segundo semestre de 27. Isso vai ser todo ano. O... Vai poder alterar, sim. Legal. Só que assim, como é uma questão estratégica, né, Carlos? Vamos imaginar que você opta pelo híbrido. E aí você começa a passar os seus orçamentos para os teus clientes como híbrido, né? Então você vai ter um olhar diferente dos teus clientes para você, do que uma empresa que está fora. Aí no segundo semestre você muda e volta para o tradicional, você imagina a cabeça do comprador do teu cliente lá, né? Fala, pô, mas peraí, você estava vendendo a 20 com 8,8 de crédito. Agora você está vendendo a 20 sem estar 8,8, então pode ser às vezes um tiro no pé, às vezes ele vai deixar de comprar. Então é essa interação que tem que ter entre o comercial, o compras e a contabilidade. Nesse sentido, né, eu acho que levanta um alerta sobre a qualidade das informações dos nossos fornecedores, certo? Sim, sim. Porque nós vamos precisar entender qual é a tributação que eles estão para conseguir fazer o melhor planejamento para a nossa empresa. Então, É, a qualidade da informação do fornecedor se torna muito mais estratégico para cada negócio. com Porque se certeza. ele está ou não na reforma, dependendo do negócio que eu tenho, ele vai interagir de uma forma. O Henrique coloca uma pergunta nesse sentido. Ele Uhum, fala assim: sou do varejo, uhum. 90% das compras são de híbrido. Vai compensar ser simples híbrido? Aí essa é exatamente a questão para a gente analisar, porque dependendo, obviamente, do volume de compra que você tem e do volume de crédito que você pode ter, talvez o seu resultado operacional ele pode ser melhor ou não, dependendo do preço que vai ser em relação à alíquota, né? No, Então, no, no, no caso do Henrique, por exemplo, né, que é um varejo, né? Porque assim, a questão da mudança de você ir para o híbrido ou não, tem vários fatores. Primeiro fator, geralmente vai ser a imposição do teu cliente, vai assim, né? Eu vou ter que ir para o híbrido porque meu cliente está querendo que eu vá. Então, nesse primeiro fator, por exemplo, uma empresa do varejo que vende principalmente para pessoa física, ela não vai ter essa pressão. Então, assim, se você quiser manter do jeito que você está, porque você vende exclusivamente para pessoa física, você não vai ter essa pressão de ter que mudar valor de preço porque você não está dando crédito, ok? Mas pode ser que nem o Renan falou, como você compra de uma empresa que fornece crédito pleno, né? E a maioria das tuas mercadorias vem através dessa empresa,
numa análise pode ser que fique mais barato você estar no híbrido, uma questão tributária, e não uma questão de pressão de cliente. O João Lino aqui colocou venda para PJ, sendo o produto final exclusivo para uso e consumo, dá possibilidade de crédito? É exatamente essa questão, João, que a gente falou, frisou sobre a questão da seletividade do crédito. Hoje, a gente tem aquelas questões do PIS e COFINS e do ICMS, do que a gente pode ou não tomar, dependendo da operação, dependendo aí do tipo de produto, enfim. A reforma tributária acaba com isso, em tese. A gente não tem mais a seletividade, a gente tem o crédito pleno. Então, qualquer despesa de mercadoria que você tiver, qualquer gasto com mercadoria que você tenha na sua empresa, você vai ter a possibilidade do crédito, assim como o seu cliente. Então, essa é uma mudança bastante impactante na estrutura das relações aí tributárias das empresas, porque hoje a gente tem aí o que pode e o que não pode. Quando a reforma ela tiver no seu auge, no 100%, tudo vai ter direito ao crédito. Então, a gente brinca, né? Desde o papel higiênico até a matéria-prima, a gente vai ter a possibilidade de gerar o crédito. E aí a análise se torna muito mais dos gastos, né? Para entender e linkar aí a sua pergunta com a do Henrique, para entender aquilo que a gente está gastando e aquilo que está gerando de crédito agora. Porque essa análise na tributação, o gasto com o crédito, ele não é vinculado. Na reforma vai ser. E o que o Maurício falou no decorrer da palestra aí foi que, para as empresas de serviço, esse crédito ele fica mais restrito. Por quê? Porque eles têm menos gastos e mais custo com folha. Então, a reforma ela pode ser prejudicial porque ela vai aumentar o débito tributário em função do crédito, porque o crédito, o grande gasto de uma empresa de serviço é a folha, e ela não vai gerar o crédito, a não ser que venha uma nova reforma, né? Então, essa é uma questão aí importante para a gente conseguir condicionar vocês a pensar, ter um pensamento mais estratégico para o negócio de vocês. Então, o que está sendo colocado aqui? O local da empresa, onde você está da sua cadeia. A gente usa uma expressão B2B, é business to business ou é business to consumer? A gente está pensando exatamente nessa proposição para conseguir passar esses conceitos primeiramente. Então, assim, se você vende para empresa, a pressão do crédito ela tende a aumentar. Se você, por exemplo, é um negócio varejo, eu estou vendendo para o consumidor final, teoricamente a pessoa física ela não vai fazer a questão do crédito. Obviamente, ela vai falar assim, pô, eu quero comprar do mais barato, né? E eu tenho a qualidade e vou buscar o preço, né? Então, essa é uma mudança impactante. Respondida aí as perguntas, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Ele fala mesmo que não gere uma saída. Sim. Aí o consumo em geral, tá? O consumo em geral vai gerar crédito, mesmo que você não tenha uma saída. Por isso que é crédito pleno, né? Então, assim, você pensa hoje, por exemplo, uma das coisas que vão impactar. As empresas lucro presumido hoje, né? Quem está no lucro presumido, elas não tomam crédito de PIS e COFINS hoje, tá? Mas na reforma tributária, elas vão passar a tomar crédito de CBS. Então, o leque não vai ficar exclusivamente na empresa lucro real. A empresa lucro presumido, ela vai olhar para vocês também com sede de crédito. Até porque hoje ela não toma. Então, imagine que ela vai ter um impacto tributário também, que ela vai passar a tributar um CBS maior do que o PIS e COFINS hoje, porém ela vai tomar crédito. Então você fala, eu tenho meus clientes estão no presumido, por exemplo, mas esses são os caras que mais vão pedir crédito para vocês, né? Porque eles estão numa alíquota mais baixinha hoje, mas não tomam crédito. Na reforma eles vão com uma alíquota igual a do real, porém vão poder tomar crédito, né? Então assim, essa é o novo paradigma aí que a gente fala, né? Tributário. Tem que analisar essa reflexão. Em que ponto da cadeia, né, eu tô? Quem são os meus clientes? Quem são os meus fornecedores? Tá, se eu for então para o híbrido, os meus fornecedores vão ter condição de passar crédito para mim, né? Então, isso gera até um impacto, né, na competitividade de mercado aí. A gente tem algumas reflexões para
para passar para vocês aí, né? Então, qual que é a reflexão? Meu cliente precisa de crédito para manter a operação dele viável? Então, geralmente, se você está vendendo principalmente para uma empresa fora do simples, a gente fala do simples, mas você vende para um cara que é simples. Esse simples vai sofrer uma pressão para ir para o híbrido. Ele também vai exigir que você gere crédito, né? Meus concorrentes, como que estão, né? Já estão gerando crédito, né? A minha concorrência, será que vai para o crédito, para o híbrido? Não vai, né? O meu preço final vai continuar competitivo, né? Sem o crédito? Isso é uma pergunta, né? Faz sentido eu permanecer no simples, né? No simples tradicional? Então, assim, o que a gente pode ter de análise, né? Para quem que eu vendo? É mais física ou mais jurídica, né? Dos meus clientes, o que que eles são? Né? Eles querem crédito, eles vão querer crédito, né? Fornecedores também, capacidade de geração de crédito, né? A gente tinha no curso que nós passamos aqui, né? No final do ano passado, surgiram assim, a minha empresa, acho que ela vai ter que ir para o híbrido, porque a gente vende bastante para, sei lá, Caterpillar, para Raizen, para Dedini, a gente vende produto, né, tem bastante relacionamento com essas empresas, provavelmente eles vão querer crédito. Aí a pessoa do lado falou, mas tranquilo, a gente compra tudo com nota, né, nossos fornecedores geram nota para a gente, né, por exemplo, tem o cara que dá manutenção no computador lá, ele gera nota pra gente, né? Aí eu falei, só uma dúvida, esse cara ele é MEI, por exemplo? Ele é MEI. Pô, então o MEI vai ter que estar no híbrido também, tá? Então assim, mesmo, veja só, não, os meus fornecedores geram nota para mim, tá? Eles geram nota. Ok, mas esses fornecedores vão estar no híbrido, né? Hoje tem muita pejotização, né? A gente tem alguns casos de pejotização, onde as pessoas elas trabalham na empresa, mas se tornam PJ, começam a fornecer nota. Eu vou poder tomar crédito dessas notas desses PJs? Vai, desde que elas estejam no híbrido também, tá? Então, é essa análise que vai ter que ser feita. Eu tenho tudo com nota, tá? Beleza, mas quem pode fornecer crédito? Então, não é simplesmente eu comprar com nota. É comprar com nota e essa pessoa poder fornecer o crédito, tá? Então, deixa eu ver mais. Maurício, Oi, pode falar. algumas perguntas surgiram aí enquanto você ia explanando aí. Tá. No caso da locadora, a Rentax está perguntando aqui, não vendemos, alugamos, não emitimos Uhum, nota fiscal e sim fatura de locação. uhum. Como fica na reforma tributária? Tá, aí se alguma das meninas quiserem intervir, tá? Mas assim, a locadora, hoje, pela lei do ISS, vocês não precisam emitir nota. Lembra que o ISS ele vai morrer e vai surgir a lei da IBS. Então, a partir de 2027, é muito provável que vocês passem a ter que emitir nota. Nós temos por exemplo, você pega o SEMAI daqui na cidade hoje. O SEMAI não emitia nota, né? O Serviço de Água e Esgoto aqui de Piracicaba. A partir desse ano aqui, ele começou a mandar nota fiscal para a gente, né? Ontem eu fui assistir uma Netflix, apareceu um recado na Netflix para mim. Atualize seu CPF e o seu CEP, porque a partir de 2027 a gente vai começar a emitir nota no seu nome. Porque todos os serviços, mesmo que hoje eles não emitam nota por uma questão de ISS, da legislação de ISS, a partir da reforma tributária, eles vão ter que emitir nota fiscal, tá? Porque se pro teu cliente poder gerar crédito, tomar o crédito, desculpa, vai ter que ser em cima de um documento fiscal. Respondido? Tem mais perguntas? A Regina colocou aqui uma questão, teremos dificuldades entre os clientes que precisam de créditos que não gostariam de adquirir nosso serviço em função da mudança? Teremos que analisar cada cliente antes de optar se estou correto? Exatamente, Regina. A questão é entender aonde você está posicionado
na questão de quem são seus fornecedores e quem são seus clientes. Então, por exemplo, uma prestadora de serviço, que nem a Resecom, por exemplo, que tem um universo de clientes, tanto Simples Nacional como empresas RPA, seja do lucro presumido, lucro real, e empresas que provavelmente estarão dentro da reforma tributária, a gente vai ter que fazer uma opção do quê? De entender aquilo que vai ser comercialmente favorável aos nossos clientes em função da geração do crédito e em relação ao nosso resultado operacional. Então, assim, para os fornecedores que nós temos hoje, são empresas grandes ou pequenas? Então a gente vai entender se elas vão estar dentro da reforma ou fora. Porque provavelmente, para os clientes grandes que nós temos, nós vamos sentir pressionados a estar dentro da reforma, para poder gerar esse crédito e, obviamente, ser competitivo na questão do preço para eles, né? Então, assim, e acho que no caso da empresa aí é muito semelhante a nós. Então, essa análise, ela é tanto dos fornecedores quanto dos clientes, né? Para poder entender aquilo que a gente vai optar aí em termos de eficiência em função do resultado. Uma coisa que é interessante, até pessoal, para ilustrar, a gente começou a fazer as análises, né? Buscando aí um procedimento de análise aí mais eficiente para os nossos clientes e tal, e a gente se deparou na necessidade de pegar a listagem de clientes e fornecedores e fazer uma ferramenta específica para consultar o regime, para entender quem é aquele cliente, né, ou fornecedor do nosso cliente, para poder fazer as comparações tributárias. Porque se eu tenho, por exemplo, hoje uma empresa, por exemplo, no lucro presumido ou no lucro real, que ela compra predominantemente de Simples Nacional, ela pode estar tendo uma perda em função da questão aí da reforma que está chegando, é, e ela precisa fazer um trabalho de conquistar novos fornecedores, por exemplo, para ter uma eficiência tributária maior. Então, a gente precisou aí montar uma tecnologia aqui para ir consultando os CNPJs, para entender e mapear para os nossos clientes, na hora de fazer a análise, a gente ter esse mapeamento de quem que eles estão comprando, qual que é o percentual de empresas do Simples e outros regimes aí que estarão na reforma ou não, entendeu? Então é uma necessidade nova que vai surgir aí para os negócios para a gente conseguir fazer uma boa análise. Então é bem interessante aí e a gente precisa estar, obviamente, prestando atenção nesses quesitos aí que a reforma nos trará. Só na questão da Regina, né, que ela é uma empresa de marketing, né, uma agência de publicidade, hoje, basicamente, ela não poderia transferir crédito, né, porque não é uma atividade fim, né, mas na reforma volta a frisar, o crédito pleno, né, então desde o marketing até a compra de um parafuso vai gerar crédito, tá, então é importante isso. Vamos para a ficha de diagnóstico. Bom, e onde nós entramos, vai ter um papo sim, é isso que eu vou falar agora. Onde nós entramos agora, né? Então, se alguém do fiscal também quiser interagir, então o que nós estamos montando? Então, montamos essa conversa, né? Esse bate-papo, para já preparar vocês, né? Como eu disse, vai ser um conjunto de informações estratégicas, né? Então, nós já, assim, a gente alinhou o nosso sistema, como o Renan disse, né? Não é simples. Nós parametrizamos, compramos o sistema, parametrizamos esse sistema, né? Onde vai constar, lógico, nós vamos pegar com dados anteriores, né? E o sistema basicamente vai fazer vai projetar a empresa para 2027, né? Sendo simples normal, que não muda nada do que está hoje, né? Ou simples híbrido. Então, quanto isso vai acarretar em aumento de alíquota, ok? O nosso sistema também vai trazer a questão das compras. Quanto você compra de simples hoje, quanto você compra fora do simples. Então, no momento da conversa, né, que nós vamos chamar agora cada cliente para conversar, pode falar, ó, você está deixando de tomar X de crédito, porque essas empresas estão no simples. E nós estamos, por uma prudência,
colocando que as empresas do Simples não geram crédito para vocês, tá? Ah, mas e se ela gerasse? Ó, mudava um pouco o perfil, né? O impacto tributário é menor, certo? Então, assim, nós vamos trazer números, mas, assim, essa conversa de o que pretende os meus clientes e quem serão os meus fornecedores, aí é uma lição de casa para vocês, tá? Ah, mas o meu fornecedor nem sabe que existe a reforma tributária. Você tem 2 pontos. Ou você troca de fornecedor ou você passa o nosso telefone para ele, entendeu? Então, assim, é isso, tá? Então, essa troca vai haver, né? A gente vai começar a partir de junho, né? Porque agora nós estamos no meio do furacão aí dos impostos pessoas físicas, né? Que a gente está fazendo. Então, a gente está passando essa etapa. Então, a partir de junho, a gente já tem uma listagem de empresas, né? Principalmente as empresas do Simples. É lógico que quem está fora do Simples também vamos fazer essas análises também, né? Assim, é a maior análise tributária de todos os tempos que a Resecom vai fazer, né? E nós vamos chamar para conversar individualmente, tá? Até porque não dá para fazer uma coisa genérica, né? Porque um é prestador de serviço, outro é comércio B2B, outro é comércio B2C. Não existe uma regra, não existe uma coisa, ó, para todos isso. O que é para todos a gente está falando hoje, né? Para ficar atento. Então, o vendedor lá, ou quem vende, o comercial, entender quem é o mercado. Alguns clientes nossos já receberam cartinhas de clientes, né? Ó, o que vocês pretendem ser? E nós também estamos, provavelmente vão elaborar um documento, né? Não sei nem se foi elaborado já, para passar para vocês enviarem para os seus fornecedores. Ah, mas vou enviar para todos os fornecedores? Ah, pega aqueles fornecedores que são mais relevantes para vocês, né? É lógico, se puder mandar para todos é importante, mas eu acho que nem todos vão vir para a regra do híbrido, né? Então, assim, nós vamos ter essa conversa assim, né? Hoje a gente, na verdade, é um marco inaugural hoje do negócio, né? Falando, ó, estamos atentos, estamos fazendo. Então, por isso que a gente quis fazer via live, para tentar pegar o maior número de pessoas aí, né? Para ficar atento. E a partir dos próximos meses aí, nós vamos conversar individualmente com cada um para passar esse diagnóstico, né? Mas lembrando, nós temos números, mas esse tete a tete aí com quem é os fornecedores, quem são os clientes, vai muito de vocês, tá? Maurício, aproveitando a questão da ficha, a gente ia tentar mandar por aqui, mas não é possível anexar o documento aqui no chat. Então a gente vai mandar depois por e-mail para quem está inscrito no evento de hoje. A gente já vai mandar essa ficha de diagnóstico por e-mail depois do evento, tá bom? O que é essa ficha? Basicamente, vocês vão enviar para os seus fornecedores, né? Perguntando se eles já têm alguma noção, né? Ah, mas vão responder de imediato? Provavelmente que não, né? Mas já eles vão entender que vocês estão atentos. E isso pode gerar um bate-papo, né? Trocar uma ideia. Então, assim, pode ser, eles não vão responder na semana que vem, na outra. Provavelmente eles vão ter que conversar com a contabilidade deles também. Mas a gente já planta uma semente lá, fala, ó, a gente está atento. Você entendeu? Fica atento também. Né? Ou a gente vê o nível dos nossos fornecedores também. Falar, não estou vendo isso, não quero nem saber, vou continuar do jeito que eu estou. Bom, então esse é um ponto de atenção, tá? Então é isso. Acho que da minha parte, se não tiver mais dúvidas, né? Eu fico à disposição, como todo o nosso time de departamento fiscal aqui, né? Na Acho verdade, que quem manja são elas, não sou eu. Ela só tem vergonha de falar, só. Ô Maurício, Mas, acho que é importante talvez frisar algumas coisas, assim, nós fizemos um trabalho de convite no ano passado, assim, de passar aí os conceitos da reforma, e acho que é importante dar esse recado aqui. Se para você o que a gente falou
tem muitas novidades, termos que vocês não estão familiarizados, como o IVA, a seletividade do crédito. A gente tem também a questão do split payment, que é uma outra coisa que vai acontecer em relação à reforma, a CBS, BS. Nos procure, porque assim, a gente tentou passar os conceitos gerais para que essa reforma ela fosse tratada de uma forma mais tranquila para os nossos clientes e a gente foi preparando, porque existe uma mudança estrutural em relação a essa reforma, até do nosso jeito de consumir as coisas. Quem já viajou para fora sabe que você pega um produto na gôndola e você vai pagar no caixa, e o valor que você paga é diferente, porque no caixa é adicionado o valor do tributo. E basicamente é esse sistema que está sendo implantado aqui no Brasil. Então, assim, para nós é importante que os nossos clientes estejam aí seguros e confortáveis com essa mudança. Isso só vai acontecer se a gente tiver bastante conexão e comunicação. Então, assim, se para você, faça uma análise aí, esse assunto ainda é um problema, nos procure para a gente poder, obviamente, fazer essa inclusão, essa preparação aí para que esse momento seja um momento de tranquilidade para você, que não seja um momento de surpresa. A gente está tentando passar os conceitos mais importantes e, obviamente, as análises elas devem ser profundas, elas têm que ser num ponto aí estratégico, para que o negócio, obviamente, tenha aí a sua efetividade sendo conquistada, né? Então, assim, nós precisamos da ajuda de vocês, clientes, para nos, assim, também nos orientar nas necessidades de vocês e, obviamente, nos dar esse espaço. Obviamente que todo mundo tem muita coisa para fazer, mas esse é um assunto extremamente importante para a continuidade dos negócios. Então, quem tiver, obviamente, mais preparado, vai sair melhor. E o nosso papel, obviamente, é atendê-los aí da melhor forma possível. Então, acho que vale o ponto aí para a gente talvez até de quem aí sentir ainda que esse assunto não está bem dominado, a gente voltar com essas conversas, porque a gente não foi uma conversa inicial da reforma, foi uma conversa já capítulo 2. Olha, do simples é isso aqui que vai acontecer. Então, se você não tem essa base, é importante a gente construir ela, certo? Eu acho que é importante a gente deixar essa possibilidade em aberto aí, tá, Maurício? E assim, né, que como você falou, não é o, eu falo, o marco hoje é mais para essa questão de análise, mas nós começamos já há um ano atrás, basicamente, né, com os treinamentos, e assim, o que a gente pede é que fique atento às nossas redes, as nossas fontes de informação. Então a gente tem o Onvio, né, tem os e-mails, tem o grupo de WhatsApp. Por quê? Todo, a todo momento sai uma regrinha assim, uma determinação do que vai ser a regra tributária. E o time do fiscal, eles estão gerando essas informações, entendeu? Como fazer a nota, o que tem que colocar na nota, as novas nomenclaturas, né? Então, assim, os nossos pontos de reforma tributária não são só as lives ou só as palestras. Tem material chegando a todo momento para vocês. Então, na hora que chegar um e-mail da Resecom ou no Onvio ter uma notícia, vá lá e leia, porque às vezes a gente não consegue individualmente ligar e falar. Então, a gente usa muito essa questão da massa de estar levando essas informações para vocês. É lógico que se alguém ligar, falar, a gente vai atender, né, como a gente sempre atendeu. Mas fique atento aos informativos, né? Tá tendo várias mudancinhas, né, para chegar em 2027 e a empresa tá apta a fazer o que tem que ser feito, tá? E assim, nós vamos trazer de forma individual cada análise. Então, o que a gente pede um favor para vocês, né? Eu sei que o tempo é cada vez mais escasso. Que a hora que a gente propor essa reunião, né? Geralmente vai ser uma reunião, ou pode ser online, ou pode ser presencial, que, tipo assim, vocês confirmem assim, e venham, né? Porque às vezes tem muita desmarca, né? Ó, não posso. A gente entende que às vezes acontece coisas, né, que não estão no nosso controle.
Mas a gente vai propor os horários, né? E é importante você se encaixar nesse horário, né? Porque esse horário é muito especial para a gente, né? Porque nós temos um leque de fornecedores aí, de clientes, desculpa, né? E a gente vai com carinho colocar vocês em cada horário aí. Então, se deixar passar aquele horário, fica complicado, a gente tá fazendo outro. Não que não vai ser, vamos fazer também. Mas assim que proposto, beleza, agenda aí. Sexta-feira, né? 9 horas da manhã, beleza. Mas eu não consigo tá aí. Não, vamos fazer online. Você entendeu? Que de fato a gente consiga chegar em vocês. Então, e, gente, é estratégia da empresa, tá? Então, não é uma coisa que eu posso deixar dormindo aí. Então, essa eram os meus recadinhos finais aí. Se alguém quiser falar alguma coisa do fiscal, É, Renan. aproveitar, né, nessa deixa aí, a gente conta aí, eu já faço aqui um agradecimento a toda a equipe, né, porque tanto o material quanto as ideias aí, também a iniciativa, nós não é o Maurício, não é o Renan, né, a gente tem um corpo aqui, uma equipe, as meninas, em sua maioria, aqui preparadas para atender, então, assim, geralmente as pessoas que estão aqui têm um contato mais direto com elas, então, vocês podem ficar à vontade, trazer essas demandas também. A gente vai, obviamente, organizando e gerenciando isso para a gente poder atender todo mundo de uma forma plena aí. Então, agradeço aí a elas também por toda a iniciativa, por todo o empenho nesse momento, que é um momento bastante turbulento aí, né? Acho que nunca na história aí do Brasil teve tantas mudanças juntas em um mesmo ano. E a gente está aqui se preparando cada dia para poder atender os nossos clientes. Então, deixo aqui o meu agradecimento também. E agradeço você aí, empresário, gestor, que está aqui presenciando e aprendendo conosco. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade, mas acredito que o nosso objetivo aí tenha sido conquistado, que é passar essas informações e espero que tenha sido aí uns minutos aí proveitosos para quem ficou, para quem acompanhou com a gente aí, tá certo? Maurício, as nossas câmeras estão desligadas, você acredita? Vou ligar aqui para dar um último tchau. E quem tiver qualquer necessidade, entre em contato conosco. Vai ser um prazer aí poder ajudar. Tá joia? Valeu, gente. Obrigado, viu?